Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Disruptcast, o podcast da ENIAC Ventures, que se propõe a trazer conteúdos relevantes sobre startups e pessoas que investem nelas. No episódio de hoje, temos a honra de receber Juliana Tavares Uehara, sócia proprietária da Peritos Engenharia, founder da Dimensiona e agente de inovação da nossa querida ENIAC Ventures. A Juliana é engenheira civil com especialização em túneis. Ela vai compartilhar conosco sua inspiradora trajetória profissional, desde seus primeiros passos no mundo dos negócios até migrar para o ecossistema da inovação. Juliana, bem-vinda. Você pode começar contando um pouquinho sobre quem você é e a sua formação? Sim. Obrigada, Almada. Estou muito feliz de estar aqui, um pouco nervosa, mas bastante feliz. Então, obrigada pelo convite. Bom, vamos começar. Meu nome é Juliana Tavares Uehara. O Uehara vem do meu digníssimo esposo, sou casada. A gente tem uma filhinha de 1 ano, o nome dela é Luísa. Eu, desde muito pequena, eu sempre quis fazer engenharia, porque muito por causa do meu avô. Meu avô era engenheiro civil, ele era tenente aposentado do Corpo de Bombeiros, então eu tive um contato muito próximo com obra, com construção ali desde muito cedo. Então, acho que foi a primeira grande escolha que eu fiz na minha vida, foi fazer engenharia civil. Acho que eu arrisco a dizer que eu tinha 5, 6 anos quando eu decidi isso. Depois eu nunca mais revisitei isso, não sei se é bom ou se é ruim, mas foi isso que aconteceu. Sempre estudei em escola pública, né? A grande parte da minha vida estudei no Conselheiro Crispiniano, que é uma escola aqui de Guarulhos, que você também estudou, legal, né? Então eu sou de lá. Lá eu ganhei as Olimpíadas de Matemática, fiz iniciação científica em matemática, então isso endossou um pouco mais ali essa minha paixão por números e por engenharia. Que legal. Trabalhei cedo, com 14 anos eu já estava trabalhando, trabalhei em copiadora dentro de uma faculdade, depois fui trabalhar com cobrança. Acho que foram 2 experiências muito legais, assim, para me formar naquela época, né? Aprendi a falar com pessoas, aprendi a negociar, enfim. Então, tive um pouco de contato com esse mundo de trabalho mesmo, com o mundo profissional. Sim. Me formei na escola, fui fazer faculdade, segui para engenharia civil. Fui bolsista em universidade particular. Sim. E aí, logo no comecinho, eu já comecei a estagiar. Fiz meu primeiro estágio de engenharia no setor de produção. Trabalhei numa multinacional. Depois fui para a obra, que é onde eu queria estar. Você trabalhou em obra mesmo, no campo. Isso, trabalhei no campo. Sempre fui de planejamento / produção. Certo. E aí passei por obras de grande porte e cheguei no mundo de subterrâneo. E aí me apaixonei por túneis. Foi aí que eu decidi fazer a pós-graduação, cursei a pós-graduação em túneis. Trabalhei em obras, em parte das obras que integram o projeto de despoluição do Rio Tietê. Que legal. Então, eu fiz parte disso. E aí, em determinado momento, eu dei uma cansada, assim, daquela pressão, daquele universo. E decidi fazer intercâmbio. Morei algum tempo na Austrália para estudar inglês. Você fez o intercâmbio quando já estava formada, então? Já tinha tocado obra, já tinha tido a experiência. Que legal. Gostava muito. Até um monte de gente não entendeu a minha escolha naquele momento, mas eu acho que eu queria mesmo sair daqui, olhar de fora, sabe? Sim. Porque eu nunca revisitei aquela minha decisão lá de trás, né? Claro. Então, acho que foi um momento de eu pensar e olhar para tudo de fora. Aí decidi fazer intercâmbio, fui para a Austrália, fiquei um tempo lá, estudei inglês. Para a Austrália, então. Morei na praia. Falava inglês? Eu cheguei sem falar nada. Olha voltei. Só. Eu acho que eu brinco assim, que eu aprendi o máximo que poderia aprender em 6 meses. Certo. Então, não voltei fluente, assim, né? Que se diga, olha, como ela é nativa. Mas eu acho que eu aprendi o máximo que eu poderia em 6 meses. Eu só estudava o dia inteiro. Então, foi uma experiência bem legal. Quando eu voltei, aí eu tive um divisor de águas, que é aquele momento que, o que eu faço? E aí eu costumo dizer que com 17 eu tinha muita certeza. Quando eu voltei do intercâmbio com 20 e tantos anos, foi a fase que eu enfrentei, que eu acho que a maioria enfrenta com 17 anos, que é o que eu faço da minha vida? Aí eu abri uma empresa muito inspirada pelo meu pai, que é a Peritos Engenharia. Isso, a Peritos Engenharia. O meu pai vem dessa área de segurança contra incêndio, então muito inspirado nele, até para trazer ele junto ali como um advisor técnico, né? Então, eu abri a Peritos Engenharia, que é uma assessoria de segurança contra incêndio, então a gente faz AVCB, todo o ciclo do AVCB, que é aquele laudo do Corpo de Bombeiros. Sim. E aí, há uns 2 anos atrás, eu coloquei no papel tudo que eu imaginava que hoje venha a ser uma startup, né? Hoje eu sei o nome disso. Mas eu tinha uma ideia de transformar aquilo, digitalizar de alguma maneira,
Já pivotei de 2 anos para cá, virou outra coisa. Sim. E hoje eu tenho a Dimensiona, estou em fase de validação. Certo. Há 2 anos atrás eu cheguei a iniciar esse processo, participei de alguns processos seletivos ali para aceleração. Mas aí eu descobri que eu estava grávida, então eu decidi dar uma parada nesse projeto, né? Porque eu já tinha muita coisa para cuidar. Verdade. E aí, ano passado, quando a minha filha já estava com uns 3 meses, mais ou menos, eu decidi retomar. E aí foi quando eu comecei a ir atrás de novo de falar com pessoas, conhecer projetos, ir em eventos, tudo em prol de desenvolver a startup. E aí eu cheguei aqui, né? Que Como legal. agente de inovação hoje. E Ju, nesse tempo todo aí, qual foi os maiores desafios que você enfrentou nessa sua carreira? Por exemplo, você conta para mim que túneis não é uma coisa muito comum de mulher, tem até alguma coisa relacionada com isso, e muito menos de jovem, né? Então, Sim. qual foi o maior desafio? Eu dei o exemplo aqui, mas podem ser outros. Qual foi o maior ou os maiores desafios que você teve nessa sua jornada legal que você conta para nós? Eu acho que antes disso, primeiro, eu considero que foi um desafio bem marcante, assim, para mim, foi quando eu fiz o meu primeiro estágio. Certo. Eu trabalhei no setor de produção, numa multinacional de catering aéreo aqui de Guarulhos. Ah, no aeroporto. Eu brinco que minha meta ali era ter uma ideia por dia. Isso era muita coisa na época, né? Eu tive uma gerente, o nome dela é Adriana Casamo, espero até que ela assista Depois aqui. assista, claro. É uma das mulheres mais inteligentes, mais brilhantes que eu já conheci. E lá, a gente implantava o Lean, implantava melhorias, processos, enfim. Mas eu acho que a principal coisa que eu aprendi, que eu trago comigo, é ter treinado o meu olhar para otimizar as coisas. Que legal. Então, eu acho que ali foi quando eu comecei a treinar o meu olhar para inovação. Sim. Né? Então, eu considero que foi um ponto de inflexão, assim, na minha vida. Então, foi desafiador, muito marcante, muito importante para minha trajetória. Sim. Eu usei isso, inclusive nas obras que eu trabalhei, eu implantei diversos processos de melhoria nas obras em que eu trabalhei, mesmo tocando obra. Trazendo esse olhar lá do estágio. Sim. Que legal. E com certeza, em túneis eu acho que foi um momento muito desafiador, porque aí eu esbarrava na questão técnica, né? É uma área muito técnica, engenharia no geral, mas túneis eu considero que é uma das especialidades mais difíceis da engenharia, mais imprevisíveis, por mais que você estude. Então eu encontro, assim, em túnel a gente brinca que um jovem tuneleiro tem 40 anos, então com 20 e pouco você não sabe nada de nada, né? Então foi um momento muito desafiador para mim, porque eu tinha que tentar acompanhar aquilo, né? E era bem difícil. Olha só. Bacana. Ju, e comenta com o nosso pessoal, por que então você comentou exatamente dessa sua ressignificação, mas quando você estava exatamente com a sua empresa de engenharia, ela era muito analógica, você queria... Então, conta um pouquinho o que te motivou a migrar para esse ecossistema de inovação, e hoje você está aqui como nossa agente de inovação. Conta um pouquinho, o que te motivou? Tá, acho que o principal problema que surgiu, inclusive eu até acrescento na resposta anterior, um outro momento desafiador, foi com a Peritos, porque eu tive que me virar e ser eficiente com uma equipe enxuta, porque até então eu trabalhava em lugares já robustos. Com times, né? Com muita gente. Você tem para quem recorrer, por mais que eu tocasse obra em lugares até que distantes e meio que sozinha ali, eu tinha um escritório central para recorrer, eu tinha time para delegar. E aí você vai e abre uma empresa, é você, talvez um sócio, e aí você tem que ser eficiente da mesma maneira. Você faz tudo, né? Abrir mercado, que eu acho que é o mais difícil, e com time enxuto, né? É verdade. E é isso. Então, acho que... E é o mesmo cenário de uma startup, né? Acho que é a grande dor de uma startup, a mesma coisa. Certo. Então, na Peritos, o serviço não é escalável. E isso me incomodava. E eu percebi que eu tinha um limite. Sim. Né? De braço. Sim. E aí, aquilo me incomodava muito. E hoje, é uma coisa que eu tento treinar todos os founders para que eles percebam, né? Hoje, trabalhando como agente de inovação, a escala é um fator primordial. Se você não é escalável, você não é startup. Então, você pode dizer que foi a escalabilidade que te empurrou
para o ecossistema de inovação. Eu comecei a tentar imaginar como que eu poderia ser escalável. Que legal. E aí, inevitavelmente, você esbarra na tecnologia, né? Então, você precisa de tecnologia. É verdade. E aí, eu comecei a pensar como que eu poderia fazer aquilo. E aí, a princípio, eu tinha uma ideia que é muito voltada para o setor de construção, que é um plano que eu ainda vou tirar do papel. Sim. Mas para validar o MVP, eu entendi que tinha que ser uma coisa menor. E aí, eu especifiquei mais o negócio. Focou, nichou mais, que legal. E aí, hoje, é o projeto que eu chamo de Dimensiona. Sim. Então, eu estou em desenvolvimento, a gente está validando nesse momento, vai começar a fase de teste. Sim. E é isso, acho que foi aí. Mas eu considero que meu primeiro pezinho em inovação foi lá naquele estágio onde eu já tinha essa pegada de inovação, mas sem conhecer o ecossistema atual que hoje eu conheço, né? Você domina. Falando nisso, então a gente está falando no episódio passado, eu falava então o que era uma startup, explicava o que era uma builder, né? E acho que a gente pode falar para o nosso público hoje exatamente. Conta um pouquinho mais sobre o que é a ENIAC Ventures, o que ela faz, né? A ENIAC Ventures. Você poderia fazer para nós um pitch reverso, por exemplo, para o pessoal entender detalhadamente o que a ENIAC Ventures faz? Sim. Para quem não sabe, aqui na ENIAC Ventures, a gente sempre tem essa apresentação, né? Então, toda vez que uma startup chega aqui no nosso ecossistema de alguma maneira, a gente faz essa apresentação para que a startup veja o valor que a gente tem, o que a gente pode fazer, né? Então, eu costumo dizer que essa apresentação é para dizer quem nós somos e o que nós fazemos. Que legal. Então, eu vou até compartilhar aqui a apresentação que a gente chama de pitch reverso, que é isso mesmo que o nome diz, né? A startup apresenta o pitch dela e a gente tem como resposta o pitch reverso para que a gente sinta essa sinergia que tem entre as duas propostas. Então, ENIAC Ventures... Para colocar todo mundo na mesma página, eu sempre começo explicando o que a gente é. Então, a gente é uma Corporate Venture Builder. E eu explico de uma maneira bem lúdica que o Venture vem de aventura, que é investir em startups, né? Então, uma Venture investe em startups. O Builder vem de construir, então, a gente investe em startups, construindo-as. Perfeito. E o corporate é quando vem uma corporação, uma empresa robusta por trás dessa iniciativa para deixar tudo aquilo com mais sentido, com mais força, né? Então, a gente pode contar com as possibilidades que a corporate fornece para conseguir alavancar e impulsionar essas startups. Perfeito. Quem algum dia for treinado por mim para fazer a apresentação de pitch, vai saber que eu sempre falo que você tem que começar com uma pergunta ou uma frase de efeito. Então, a nossa aqui sua startup é uma corporação de sucesso? Se não for, é nosso lema te levar por esse caminho. Perfeito. Nossa tese. Toda Venture Builder tem uma tese, né? Que a gente direciona ali para o que a gente vai precisar de startups. Então, a nossa tese aqui são as Indie Techs, mas de uma maneira muito transversal, né? Então, quando a gente fala de indústria, a primeira coisa que vem na cabeça é metalomecânica, mas a gente não... E Guarulhos é o forte, a metalomecânica, então logo associa com a metalomecânica. Guarulhos é a nona economia do país, tem mais de 1.000 indústrias aqui. É verdade. Então, mas a gente está falando de uma maneira muito transversal. Então, a gente está falando de indústria da saúde, indústria do entretenimento, indústria do turismo. Até mais para frente a gente cita dessa forma. Perfeito. Mas a nossa tese são as Indie Techs. Bom, aí só para entender, ENIAC Ventures, a gente é uma Corporate Venture Builder, então nossa metodologia vem da FCJ, do grupo FCJ, e a nossa corporate é o ENIAC. Por isso que eu explico o que o ENIAC pode fornecer, o que a FCJ pode fornecer, e a gente é a união dessas duas coisas. Perfeito. Então, o ENIAC é um grupo educacional, muito consolidado, vai fazer 40 anos. 40 anos, dia 12 de dezembro, faz 40 anos. Vamos trazer aqui o professor Rui para conversar um pouquinho sobre isso, vai ser legal. E então aqui a gente tem todo esse ecossistema disponível para as startups. E aqui eu mostro um pouquinho de como é esse ecossistema. No fim do dia, eu acho que o grande objetivo, pelo que eu entendo do que eu conheci o ENIAC, o grande objetivo daqui é fazer com que os alunos façam sua trajetória e cheguem ao mercado de trabalho. É verdade, a grande preocupação é exatamente isso. A empregabilidade é um dos nossos KPIs que a gente sempre busca, um dos indicadores que é incessantemente buscado por todos nós aqui no ENIAC. Sim,
Então, a gente percebe que todas as iniciativas, ela tem esse propósito muito bem definido de levar esse aluno para o mercado de trabalho. Verdade. E eu digo que também tem a preocupação de uma devolutiva social, né? Alguma devolutiva para a sociedade. É verdade. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho aqui de cada coisa, mas tudo tem essa base por trás, né? Então, a gente tem o Fact One e o Academy One, que são duas iniciativas nesse sentido de fazer com que o aluno chegue ao mercado de trabalho. Então, o Fact One são mesas de práticas profissionais que a gente tem aqui na faculdade. Então, os alunos, mais para frente também a gente cita especificamente isso, a gente tem 10 mil alunos, cada um ali tem que fazer 4 projetos por ano, são 40 mil projetos. Isso só na graduação, porque no colégio são mais 3 mil, né? Então você ainda tem os técnicos que também participam, Com né? certeza. E por que não trazer problemas do mundo real para que esses alunos resolvam? Então, esse é o objetivo. Então, a gente tem o Fact One com as mesas de práticas profissionais e o Academy One, que é através da plataforma Link Mais que a gente faz, porque nessa plataforma a gente admite desafios, né, que as startups, por exemplo, podem cadastrar ali. E quem resolve isso é um time escolhido ali do Academy One. Então, são alunos com mais professores, o founder de mentor e com mais todos os mentores disponíveis ali da plataforma, que tem vários empresários, vários professores, várias pessoas referências aqui da área. Bacana. Quando a gente entra na faculdade, no ENIAC, passando a catraca, a gente dá de cara com o laboratório. E ali a gente encontra o Fab Lab e o CITIG. Eles dividem área, né? Então, o Fab Lab é uma iniciativa que nasceu lá no MIT e a gente tem uma unidade aqui. Então, é a parte de trás ali do laboratório que tem as fresadoras, as impressoras 3D. E a parte da frente é onde fica a planta industrial 4.0, que ela até foi referência por ser a primeira conectada com inteligência artificial. A gente recebeu visita de outros países por conta disso, né? A gente recebe o tempo todo aqui, né? Exatamente. E teve um dia que foi muito, muito engraçado, assim, que eu fui lá e perguntei pessoalmente para os meninos. Eu falei, mas por que vocês pensaram nisso, né? Na inteligência artificial, na Alexa? Eles, porque pra gente é muito simples a planta industrial, mas qualquer pessoa se assusta, mesmo que seja para apertar um botão. Então, o que a gente pensou? Vamos colocar uma Alexa, porque aí a pessoa dá um comando de voz, talvez isso ajude, né? Eu achei simples e genial, né? Genial. Então, foi assim que aconteceu. A gente tem o hub de carreiras do ENIAC, no mesmo sentido, né? De empregabilidade. O SEGRU, que é o Conselho Empresarial de Guarulhos, que é justamente para trazer o empresariado para dentro aqui da faculdade, né? Muito acreditando... A gente fala muito que aqui é muito maker, né? Mão na massa, né? Essa é a pegada do ENIAC. E muito acreditando na quádrupla hélice, né? Porque a gente une empresariado com a faculdade, governo e a própria sociedade. Isso mesmo. Saúde ENIAC, que são as iniciativas da Escola da Saúde também para a comunidade. Faz ações muito interessantes para toda a sociedade de Guarulhos, né? E o ENIAC Social, que é juntando tudo isso, tudo tem uma pegada social no fim das contas, e o ENIAC Social é para formalizar essa devolutiva para a sociedade que eu citei no início. Que bacana. Bom, e só antes aqui de ir para a FCJ, então, sendo o ENIAC como corporate, são essas iniciativas que a gente pode contar, pode entregar para as startups. Bacana. Agora falando um pouquinho da rede FCJ, ela foi fundada em 2013. Hoje a gente tem aproximadamente 300 startups no portfólio de todas as ventures juntas, né? Então eu vou só ir aqui direto para o ecossistema da FCJ. Então nesse círculo a gente vê aqui algumas ventures, né? Nós estamos ali embaixo, a ENIAC Ventures. E assim, eu gosto muito de citar algumas delas só para que fique muito claro para os founders que a tese e a corporate direcionam o que essa venture pode oferecer, né? Perfeito. Então, no nosso caso, tudo que eu falei aqui até agora, só o ENIAC Ventures tem, porque é a nossa corporate, né? Mas no caso aqui, a gente tem a Domi ali em cima, que é uma GovTech. Verdade, a única GovTech e uma das maiores do Brasil, GovTech. Sim. Então, sempre que a gente entender que aquela startup precisa de municípios e governos, a gente entende que faz sentido mandá-la para a Domi. Isso mesmo. Né? Então, a gente tem a Atmosfera, que está ali do lado, a Atmosfera Ventures. Esse ATM vem de caixa eletrônico mesmo. Eletrônica, exatamente. A corporate é a TecBan, né, que é a detentora dos 5 maiores bancos, né, do Brasil. A gente tem aqui embaixo a Vetora G,
A corporate é Andrade Gutierrez, então tudo que tem a ver São corporates robustas, né, Sim. Juliana? Então, a FCJ tem mais de 50, né, CVBs com corporates muito robustas, que é o caso mesmo do próprio ENIAC. Sim, então tudo que tem a ver com construção, saneamento, energia, Legal. faz sentido para a Vetora G. Então é só para. A gente tem também iniciativas muito específicas, Senior Tech, geração prateada. Eu invisto né? nela. Sim. Então, acho que é isso, assim. É só para que. Eu cito algumas para que fique claro que a tese e a corporate geralmente direcionam ali o porquê daquela venture, né? Então, é importante falar assim, toda vez que chega uma startup aqui, se a gente entende que ela tem mais sinergia com outra venture, a gente simplesmente indica e eles vão para esse processo com outra venture. Mas, em alguns casos, a gente entende que tem sinergia com com as duas ventures. Então, a gente pode ajudar com o ENIAC Ventures e a Domi, por exemplo, também pode. E aí, quando acontece isso, a gente costuma tentar uma co-buildagem. Co-buildagem, chama co-buildar. Então, as duas fazem um trabalho de builder que você falou no início. Em conjunto. Entendi. Então, isso também acontece. Uhum. Do lado direito, a gente tem as iniciativas ali da parte de internacionalização. Então, a gente tem a FCJ pelo mundo, tanto para trazer startups de fora para dentro, quanto para realmente internacionalizar. Então, iniciativas aqui do Brasil para mandar para outros países. Então, a gente tem essa iniciativa de internacionalização. A ENIAC Ventures tem uma startup, né, internacional. Sim, de qual país? A gente tem a Dinu, que é da Colômbia. Os founders estão na Colômbia. Que legal. A parte de investimento, então depois a gente até cita especificamente o Invest Plus, que é uma plataforma de crowdfunding. Sim. Ela é inclusive autorizada pela CVM, né? Sim. A parte de academia, Universidade Garagem, então tudo que tem a ver com a academia que está ali dentro do Universidade Garagem, inclusive nós, inclusive ENIAC Ventures. Embaixo a parte de gestão e governança, né? A gente costuma dizer que o nosso grande objetivo é fazer com que essa empresa tenha governança, né, as startups, e se torne uma SA algum dia. Então, essas plataformas giram em torno disso. Então, a gente tem o Shareholders, que é uma plataforma. Isso aí, mas volta. Ele volta? Então, a gente tem o Shareholders, que é uma plataforma que os founders precisam manter ali os números atualizados, enfim. O Space, que é uma grande comunidade que a gente tem para todo mundo que faz parte do nosso ecossistema. Sim. FCJ Store, que é um marketplace. Eu falei que voltava, não falei? Graças a Deus, nós temos o nosso time aqui, o Igor, o Gabriel, a Duda, que estão aqui na retaguarda e que salvam a gente. Eu falei, fica calma que vai voltar. Não fica nervosa não que vai voltar. Foca no conteúdo. Olha aí na sua tela que vai voltar aqui. O time é bom. Isso. E o FCJ Academy, que tem vários cursos ali voltados para a nossa área. Hoje a gente tem, né, uma plataforma que é super importante, que é o Space, né, que a gente está falando. O Space é aberto para o público. Quem quiser ter acesso é aberto. Qualquer um de vocês que se interesse por esse tema, né, que acompanha o nosso podcast e que se interessa pelo tema, você pode se cadastrar lá no Space e ter um enxoval de informações ligadas à inovação. Então, eu converso muito com a Duda, que é a nossa estagiária, por exemplo, ela gosta de moda, mas ela está se interessando muito por inovação. Então, a Duda, ela pode entrar na plataforma, chama-se Space, que é aberta para o público e ela ali vai ter muitos assuntos relacionados com inovação. Então é super interessante. Não é só fechado, a gente fala muito de inovação aberta, né? De forma colaborativa. E a FCJ tem muito essa visão de estar aberta, quando faz os summits e tudo nesse sentido, é sempre para abrir cada vez mais, a gente aumentar. Porque o ecossistema parece, mas ele é pequenininho, né? Todo mundo se conhece, então a gente tem que ampliar. Inclusive, nessa plataforma tem gamificação, o Almada sempre tá nos primeiros lugares, né? Vamos lá. A chave para o sucesso, o que é, então? A junção das duas coisas. Então, é a metodologia da FCJ com a corporate do ENIAC. Então, todas as possibilidades que ambas podem fornecer. Então, é o que a gente consegue oferecer para as startups do nosso portfólio. Muito legal esse seu pitch reverso, Juliana, porque a gente vai entendendo, então, que tem uma estrutura por trás, né? Sim. Então, além da metodologia, tem uma corporate, isso fica claro, muito claro, quando o founder está ouvindo de você esse pitch reverso, e aqueles que vierem a assistir, né, vai ficar muito claro quem é que está por trás disso, a estrutura que tem disso. Então, muito legal. Sim.
E a gente se coloca como um sócio estratégico, né? Então, eu sempre cito isso, que a gente atua no nível estratégico e tático. Certo. O operacional é de responsabilidade da startup, Certo. mesmo que a gente forneça algumas iniciativas para ajudar com a falta de braço, não deixa de ser uma responsabilidade da startup operacional. Com certeza, Juliana, quem estiver nos assistindo às vezes pode ficar com dúvida. Então é uma capital, uma venture capital ou uma venture builder? Explica um pouco. Então, nós não somos uma venture capital, Isso. né? Nós somos uma venture builder. Então, as pessoas confundem. A gente tem iniciativas de investimento, mas eu acho assim, o principal que eu sempre costumo dizer, eu falo, tá, você precisa de dinheiro, mas para quê? De quem? Em que momento? Então, uma builder, ela te orienta em tudo isso. Então, eu falo, para você não ter dúvida, builder, construir. A gente constrói. A gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de construção. Isso. Capital, a gente está falando de dinheiro. Mas o dinheiro por si só, ele pode se tornar um problema. Então, o que a gente faz é justamente orientar. Quer dizer que as nossas startups não precisam de dinheiro? Não, a gente tem startup que está buscando dinheiro. Sim. E o nosso trabalho é justamente intermediar isso e dizer o que é uma boa iniciativa, o que não é. Então, né? quer dizer que a gente vai aproximar, nós como builder vamos aproximar uma venture capital depois, Sim. por exemplo. Ou até abrir mercado. Eu já recebi startups que disseram assim, olha, eu preciso de dinheiro. E aí, depois de um diagnóstico, a gente percebe, ok, você precisa de dinheiro, mas não de investimento. Você precisa faturar, você precisa vender, né? O melhor dinheiro... É o dinheiro do cliente. Essa é a minha frase. Sim. Bom, então é isso que eu falei, a gente se coloca como um sócio estratégico, nosso compromisso é conectar indústrias, investidores e o mercado. Legal. Eu arrisco a dizer que o principal objetivo da Venture é abrir mercado, certo. Né? Que acho que é o mais difícil para um founder que tem um time enxuto. Certo. E como funciona essa transformação? Eu me coloco nesse lugar de que quando eu concorri lá para processos de aceleração e de buildagem lá atrás, eu não sabia o que era uma builder, eu não entendi a diferença. E graças a Deus que eu fiquei grávida e que desisti naquele momento, Sim. porque eu não sabia nem o que negociar, Sim. quanto negociar, Sim. né? Eu acho legal, né? Nós temos uma startup que está para entrar dentro do portfólio, a caçula, porque são meninos aqui da própria faculdade, a ACE, Sim. né? E eu acho legal, porque eles estão ainda na fase da ideação. Sim. Então, imagina se a gente... E foi interessante, a Juliana saindo aqui do ENIAC, encontrou-os na porta panfletando, eles estavam entregando lá e fazendo uma propaganda, né? Eu tava tomando um café. Ah, é? E aí eles se aproximaram e deram um pirulito. E na hora, sabe quando você pensa assim, vou continuar tomando meu café, mas eu gosto de conhecer pessoas, né? Então eu virei e falei, mas por que vocês estão fazendo isso? Enfim, aí eles falaram um pouco, né, sobre a ideia. E aí eu já trouxe aqui correndo, né? Isso mesmo, a Juliana trouxe, isso que eu acho legal. Então eu imagino, né, o que seria da ACE sozinha, eles estão nos assistindo com certeza, e o que vai ser a ACE, né? Para vocês terem ideia, nós já identificamos uma oportunidade, olha que incrível, e olha a amplitude que a ENIAC traz para uma startup. Eu participei, e a Juliana também, de uma reunião que a própria FCJ organizou através de uma outra builder nossa, da Amazônia Venture Builder, trazendo uma oportunidade de investir no colégio, na faculdade de inglês. 1% da população acho que domina o inglês, né? Você vê que a Juliana teve que fazer um intercâmbio. E interessante que eu falei, poxa, a gente pode ensinar inglês para os povos indígenas e ribeirinhos da Amazônia. E é incrível, eu acho que a gente vai fazer uma rodada. Então, quando é que a ACE teria acesso a isso se não fosse com uma builder como a gente? A gente nem conhece, né, essas possibilidades. Se você não faz parte deles, você não está integrado no ecossistema, você nem tem acesso, você nem sabe de onde vem isso, né? Nós estamos falando da ACE, mas meia dúzia de startups nossas vão ter acesso a esses recursos, que é uma coisa muito interessante. Sim. Bom, aqui eu mostro a curva J, que ela é bem conhecida no nosso universo aqui de startups. Então, a gente tem a ideação, passa pela validação, que é onde a gente chama de Vale da Morte. E ele tem esse nome porque a cada 100 startups, 75 morrem nos primeiros anos. Então, é realmente o Vale da Morte. E aí você atinge o break-even, né, e começa a crescer. Depois você escala. Então, a gente associa uma Venture Builder com o Vale da Morte porque
Na minha visão pessoal, eu acho que a Builder ela ajuda em todo o processo, Sim. mas depois que você está crescendo, a Builder faz um papel de aceleração, né? Então, talvez você, um founder muito experiente, você até consiga abrir o mercado que a gente vai abrir, mas em quanto tempo? É verdade. Né? Então, eu acho que a gente... catalisador, né? Então, Isso. funciona como um catalisador, acelera o processo. Eu acho que a gente acelera o processo nos outros estágios. Legal. Mas no Vale da Morte, eu acho que a Builder é a sobrevida. Ela garante que... Garante é muito... Você como mãe da é muito Luísa, leonino, né? mas... Carrega no colo, né? É na hora Isso, carrega no colo. que a Eu acho que ela carrega no colo. aumenta muito a sua chance de sobreviver. E é o que determina se você vai fazer parte da estatística ou não. Né? Então, eu associo com o Vale da Morte muito por conta disso. Muito legal. Aqui só para explicar quem tiver interesse como funciona o processo seletivo, então a gente tem a inscrição, a gente conhece de alguma forma essa startup. Para quem tiver interesse em se inscrever, é só entrar no site da ENIAC Ventures, eniac.ventures, e se inscrever lá, tá logo de cara ali, inscreva a sua startup. Depois o botão lá para não ter dúvida, já se inscreve. É muito fácil. Então a gente recebe na mesma hora a sua inscrição. Cai dos shareholders, né? A gente recebe o e-mail, eu, você e a Duda recebemos o e-mail e já cai lá nos shareholders. E aí começa, a gente já marca um primeiro encontro para troca de pitches. E aí é quando eu faço esse pitch reverso, apresentando tudo que a gente tem aqui, quem a gente é, o que a gente faz. Legal. Depois vai esse pitch mais formal por parte da startup, para que ele apresente de fato, para que a gente entenda o quão preparado eles estão, em que momento eles estão, né? Daquela curva J. Sim. Tendo sinergia, né? E ambas as partes concordando, a gente avança. Essa startup preenche a due diligence, que é um documento bem robusto sobre o negócio, sobre a solução. Então, a gente fala ali sobre tudo. Eu até brinco, até para quem não quer avançar, eu acho interessante preencher a due diligence, porque é um momento em que você é obrigado a pensar em cada detalhe do seu negócio. É muito legal. Né? Então, às vezes, você acha que sabe tudo e quando a gente faz uma pergunta bem direta ali na dor, você não sabe explicar, então tem algum problema, a gente precisa trabalhar sobre isso. Então, a due diligence é esse documento que a gente consegue analisar a startup. Que a FCJ tem mais de 10 anos e uma experiência muito grande. Então, ela monta um documento, né? Que você vai se... Primeiro, o objetivo é uma diligência, mas, ao mesmo tempo, você vai se avaliar. Então, é muito interessante, porque as pessoas vão refletir sobre o seu negócio a partir de uma pergunta. Fala, poxa, realmente eu preciso entender isso melhor, né? Então, é muito legal a due diligence. Depois disso, a gente vai para o memorando de entendimentos, que é o contrato que sela essa sociedade, né? Porque nesse momento... parceria estratégica, como você disse. Isso. Nesse momento, a gente não entra no seu estatuto, no seu contrato social, né? Então, é o memorando que determina ali todas as nossas diretrizes. Então, falou sobre isso, então, se o founder tiver dúvidas sobre isso, a gente só entra, então, no momento dessa conversão, né? Sim. Então, lá o MOU vai estar prevendo um prazo de período tempo... longo, um período 5, 6 anos. 5, 6 anos, e é só nesse momento, numa conversão, que aí opta, no caso, a Builder opta para entrar ou não, é isso? Então, ou a gente entra, ou às vezes a gente acaba nem entrando, porque um fundo vem e compra ali, e tira principalmente os minoritários. Então, a gente, como minoritários, sai, então a gente acaba nem entrando formalmente ali pro contrato, né? Super claro. Mas o memorando, ele determina tudo, as nossas obrigações e as obrigações da startup, dos founders. Dos dois lados, né? Não pode ser leonino, tem que ser equilibrado. Então, não é no sentido assim, nossa, mas eu vou ser funcionário da minha empresa. Não. É que a gente tem uma trilha para seguir, a gente vai te dar apoio na parte estratégica e tática, mas se você não fizer o operacional, a gente não sai do lugar. Então, por isso que eu sempre deixo muito claro que os founders também têm obrigações, né? E para você que está nos vendo agora, nós temos um diferencial na ENIAC Ventures, porque vocês viram que a Juliana comentou que o esposo dela, o Yudi, o Yudi é advogado. Então, a Juliana é talvez uma das agentes de inovação que tem mais conhecimento em MOU. Ela estuda muito MOU, mas é muito importante, né, Ju? Brincadeiras à parte, realmente você discutiu muito com o Yudi, né, sobre o MOU, o que ele achava, como é que era, para você ter um entendimento muito completo para poder explicar isso pro founder. Com ele, com a assessoria da FCJ, eu pedi muito ajuda de todo mundo, porque até eu acho que o legal de eu ser founder também é que
a primeira coisa... Lembra, tem um parágrafo no MOU que cita ali o período de conversão. Sim. E foi a primeira coisa que eu te perguntei, né, quando eu entrei, porque seria o que eu perguntaria como founder. Sim. E realmente é o que todo founder pergunta. Sim. Então eu tenho isso na ponta da língua. Que legal. Muito por causa disso. Enfim, a gente assina o MOU, todo mundo assina, o time, a Sim. FCJ, ENIAC Ventures. Depois a gente vai para o Investor Day. O que é isso? É uma apresentação, né, que as startups fazem para os acionistas aqui da Venture. Sim. E aí, nesse dia, eles se apresentam ali por 10 minutos, depois tem mais 10 minutos de perguntas e respostas, e eles são avaliados. Sim. Com 50% de aprovação, eles passam para a última fase, que é o CDA. No CDA é reunião de conselho, como a gente tem governança, né? Então a gente tem a reunião de conselho de administração mensalmente. Uma SPA de capital fechado, tem o Sim. conselho de administração. E aí, já nesse dia, eu represento as startups, Sim. né? Então eu digo toda a trajetória, pelo que elas passaram, qual é essa solução, qual é a proposta de valor de cada uma, e se o conselho delibera essa entrada. Ok. E aí Sim ou não. é o ok final, Legal. né? Deliberando a entrada, né, positivamente, aí oficialmente elas entram para o portfólio da ENIAC Ventures. Nós temos 11 hoje, né? 11 negócios. Que legal. Bom, aí começa a trilha, a gente tem um onboarding, que são as boas-vindas. O diagnóstico, então, nesse momento do onboarding a gente coloca os founders nos grupos, a gente faz toda a inserção ali de plataforma, de comunidade, enfim. A gente faz um diagnóstico que é muito baseado na due diligence para entender exatamente... Comparativo entre o que ele falou e o que realmente a gente entende. Que momento a gente está. E a partir disso a gente estabelece um plano estratégico, né, com metas a serem cumpridas, enfim. E aí a gente entra para a trilha de desenvolvimento. Quais são as entregas? Então, além de tudo o que eu disse, a gente faz conexões estratégicas, melhores resultados. A própria metodologia da FCJ garante melhores resultados no sentido de potencializar ali, a construção e aceleração dos processos de vendas, marketing, auxílio administrativo, jurídico, contábil, processos, cases de sucesso, através de networking, mentorias, abertura de mercado, validação e, no nosso caso aqui do ENIAC, inclusive o espaço físico, né? Os laboratórios, o coworking, enfim, o founder pode utilizar de tudo isso. Aqui é só um slide específico para salientar sobre o Academy One, que eu citei a plataforma, né, do Link Mais. Então, a gente fala muito aqui sobre ter braços para a startup, que é a principal dor, né? Então, de novo, a obrigação sobre a responsabilidade sobre o operacional é da startup, mas a gente tenta ajudar de alguma forma para que isso fique um pouco mais leve. Nós temos um caso, né, especificamente da Kauai, né, que colocou como desafio a questão do desenvolvimento tecnológico e está hoje sendo desenvolvido numa estação de práticas profissionais, né? Sim. Exatamente esse caso do Academy. Então, nós temos uma prova viva de que isso realmente funciona e que, no caso, a Ellen, que é a founder, vai depois estar nos ouvindo, ela é o testemunho disso, que realmente ela não teria condição de fazê-lo se não fosse através do Academy One. A gente fala uma frase aqui que eu gosto, que é temos de RH a programação. Então, são desafios dos mais variados que você imaginar. Legal. Né? Os benefícios da FCJ, então, acesso ao Space, os eventos da rede, então aqui a gente cita o Startup Race, que é uma competição que acontece entre as startups do nosso ecossistema anualmente. Você esteve totalmente inserido nesse projeto, né? Então, no meio do ano, a gente sempre faz essa competição, né? Tem a final da competição. Sim, exatamente. Geralmente, as startups que se destacam acabam sendo investidas porque se mostraram, enfim, mostraram o valor que tem. Então, acabam sendo investidas, acabam tendo grandes oportunidades. Ô, Juliana, voltando um slide, o Space, inclusive, no caso, logo já no onboarding, né? Quando elas estão entrando, a gente sugere que elas preencham e tem lá um espaço, um campo dentro do Space para ela já falar em que estágio ela está de amadurecimento e de captação. Sim. Porque a FCJ, através do idealizador, né, o founder, que é o Justino, e também o nosso COO, que é o Giovanni, eles estão constantemente em contato com o mundo, ou o ecossistema de inovação, mas principalmente de investimento. Então, eles estão sempre em contato com
os grandes players, né, de investimento. Então são os fundos de investimento, são os venture capital, são family offices. Então sempre o Justino e o Giovanni tendo essa informação, e a gente tem isso no Space de cada uma das nossas startups, Sim. são mais de 300 todas, eles têm acesso imediato lá. Ah, você quer em qual tese? Então ele acha. Então olha a importância que a gente tem dessas ferramentas quando a gente fala, Com certeza. quando você vem para dentro do portfólio da Venture, né? É Sim. super interessante isso. Sim. Bom, parcerias estratégicas, FCJ United para reforçar a internacionalização. Na verdade, a United traz, né, startups, Isso. desculpa. Não, na verdade ela leva. Leva as startups daqui do Brasil para fora, A né? Bridge Brasil faz pra o dentro. oposto. Isso, é verdade. Startup Watchlist, o que é isso? 20 startups são selecionadas todos os anos. Todos os anos. Dentro de todo o portfólio, para que elas sejam um pouco mais vistas, né? Acompanhadas mais de Isso, perto. exatamente. Então, eu até costumo brincar com isso. Eu falo, quer dizer que você não vai ser acompanhado? Claro que não. Mas o Justino, por exemplo, que é o dono da FCJ, se ele for num evento, ele não consegue falar de 300 soluções. Verdade. Então, é claro que ele vai priorizar, né? As Sempre 20. levar essas 20. Então, nosso trabalho é fazer parte dessas 20, né? A Verdade. gente tem que trabalhar para fazer parte disso no próximo ano. A ENIAC Ventures é sócia também da 205 Ventures, onde eu também estou lá como CEO. E é interessante que nós temos, então, entre as nossas 12 iniciativas da 205, que as 11 iniciativas aqui da ENIAC Ventures, as 23, nós temos uma, então, que é a Fluxo, que faz parte das 20. Legal. Ano que vem eu espero que Tenhamos estejamos aqui lá em peso. Isso mesmo. Bom, muito para pontuar essa trilha de desenvolvimento, a gente tem o Graduation, Sim. que é uma metodologia, Sim. né? Então a gente separa ali os selos em Alpha, Beta, Traction e Scale e divide as áreas do negócio em faturamento, time, produto, marketing, vendas e governança. Certo. Então, como que funciona isso? Em cada uma dessas áreas, a startup vai ser avaliada. Sim. E ela vai ser dado um selo ali para cada área. Geralmente, Certo. você começa com todas as áreas no mesmo selo, né? Sim. Pelo momento. E aí a ideia é ir destacando cada coisa ali isoladamente para que ela avance em todos os sentidos. Perfeito. Eu gosto muito desse modelo porque, de uma maneira bem visual, fica claro para ambas as partes no que é necessário se trabalhar naquele momento. Então, por exemplo, em time, se você não tiver os founders full-time no negócio, você não sai de alfa para beta. Entendi. Então, vamos supor que eu chegue no founder e fale assim, olha, a partir de agora, para a gente sair de alfa, tá tudo em beta. Falta só o time. Eu preciso dos founders full-time. Certo. Aí o founder fala assim para mim, Juliana, mas eu não tenho dinheiro, né? Como que eu vou sair ali do meu emprego para ficar aqui se eu não tenho dinheiro? Eu falo, então legal, então vamos trabalhar em faturamento. Legal. Vamos seguir com faturamento. Quando você chegar aqui, aí a gente volta lá e founders full-time, vamos sair de alfa. Então, acho que fica bem fácil da gente conseguir entender. É uma ferramenta importante, né? E são selos que ficam para o mercado, né? Então, o mercado vai visualizar as startups dentro da rede FCJ com essa graduação. Com certeza. Legal. Muito legal. Invest Plus, que é a nossa plataforma de equity crowdfunding, é autorizada pela CVM, né? Respaldada pela resolução de 88 de 2022. Bacana. E ela foi desenvolvida, né, pela FCJ. Sim. E ela sempre está com rodada em aberto e é uma das possibilidades de investimento que a gente pode contar. A holding nesse momento está captando pela Invest Plus recursos. Aqui nosso time, eu vou tomar a liberdade de falar do Almada. Uma coisa que eu sempre apresento no pitch reverso, eu falo assim, olha, dentro da trajetória dele, que é muito extensa, eu sempre cito que você já teve uma rede de franquias, de odonto, que vendeu esse negócio, foi convidado a trabalhar no fundo. Verdade. Verdade. Isso. E depois se tornou CEO de 2 Ventures Builders. Aí eu costumo citar esse trecho da sua história para que fique muito claro que você tem uma visão de todos os lados da mesa. Eu acho isso faz toda a diferença. Eu brinco que isso já é uma entrega nossa, né? Então, o seu olhar ali de dentro do fundo, acho que faz muita diferença aqui para a nossa visão das startups, né? Eu sempre estou aprendendo, eu falo que quanto mais sei que nada sei, então a gente sempre está aprendendo. Bom,
Eu sou agente de inovação, meu trabalho, já falei um pouquinho sobre a minha trajetória, mas hoje aqui na ENIAC Ventures eu avalio pitches, melhoro esses pitches, né? Faço esses treinamentos de construção. Eu sempre reclamo dos pitches, né, Juliana? Aí eu te dou trabalho para você melhorar. Então, eu atuo nessa construção de pitches, né? Para que essas startups estejam preparadas para se apresentar para uma builder ou para um investidor, enfim. Acompanho essas empresas no dia a dia, então faz parte da nossa trilha marcar os checkpoints, que são reuniões semanais que a gente realiza ali de acompanhamento. Então, eu estou ali bem de perto das startups no dia a dia. Operação no dia a dia. E a gente tem a Duda, que é Maria Eduarda, né? Cria do ENIAC, né? Cria do ENIAC, isso Cria mesmo. do ENIAC, estagiária de inovação, entrou porque ela era das mesas de práticas profissionais, a mesa de marketing, ela se destacava ali, então foi convidada para trabalhar aqui na Venture, entrou nessa pegada de marketing, mas ela tá vindo para operação para me ajudar, né, agora. E ela fala que ela sempre fala que está encantada com esse mundo de inovação, que é uma coisa muito nova para ela, né? Eu tô sabendo aí que ela participa de uma organização e que ela está se candidatando aí para até, quem sabe, para o Vale do Silício. Nós estamos na torcida aqui pela Duda, Tô viu? na torcida. Bom, nossa metodologia também estabelece qual que é a nossa participação naquela startup. Ou seja, a gente não cobra nada, a gente não cobra dinheiro. Então, não. A startup não tem que ficar pagando, porque a gente conhece alguns outros parques, por exemplo, que cobram aluguel, então a gente não cobra nada. Então, assim, a partir do momento que a startup entra para o nosso portfólio, a negociação ela é sempre baseada em equity. Então a gente é skin the game. Isso. É colocando a própria pele no jogo. A gente tá junto. Por isso você chama de sócio estratégico. Se tem alguém que quer que essa startup dê certo... Somos nós, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, a negociação é em equity. Legal. Então, para que isso tenha alguma metodologia, a gente considera o momento que aquela startup está naquela curva J. Sim. Então, é claro que isso é proporcional ao trabalho que a gente tem. A energia que vai ser despendida. Isso. Claro. Então, se a startup estiver na fase da ideação, ela não validou, ela não testou nada ainda, 20% a gente entra com um equity de 20%. Até 20%. Isso. Validação, até 15%. Crescimento, até 10%. E na fase de escala, de scale-up, a gente entra com até 5%. Sim. Então, para quem, não sei se ficou claro, mas a gente entra como sócio estratégico, né, que eu mencionei. Lá com o MOU que você falou, isso. Né, no memorando de entendimento. No MOU vai estar estabelecido isso. Então, para eu fazer tudo isso aqui que a gente comentou, todas essas entregas, então eu vou ter 5% do seu negócio. Né? Então, você não me paga agora, a gente não tira, a gente não está falando de dinheiro nesse momento. Né? Então, quando que eu vou fazer dinheiro? Quando eu vender essa minha participação lá na frente. Certíssimo, super claro. Para finalizar, né? Topa tornar sua startup uma corporação de sucesso? Então, é assim que a gente sempre finaliza, fazendo um gancho lá. Já estou dando o treinamento de pitch. Fazendo um gancho lá com a provocação do início. Bom, esse é o nosso muito universo, legal, né? De legal. FCJ, ENIAC Ventures. Muito legal. Ô, Ju, então acho que a gente indo já para a nossa fase final de encerramento, foi muito legal você mostrar aqui detalhadamente. Acho que isso vai servir como depois esse podcast nosso para várias outras startups poderem ter conhecimento, né? Sim. Do que a gente faz por aqui. E eu queria entender, então, primeiro assim, que conselho você daria para alguém que quer começar a trabalhar com inovação? Já que toda essa sua experiência, tudo que você está vivendo hoje como um agente de inovação, que conselhos você daria? Tá. Aconselhar, se fosse bom, a gente vendia, né? Não daria, né? Mas se você pudesse dar? Eu diria para mergulhar, porque é uma área nova no Brasil. Quando a gente fala com alguém muito experiente em inovação, a gente pergunta quantos anos essa pessoa tem de experiência? 10 anos, no máximo, né? Então, é uma área nova aqui no Brasil. Então, tem uma infinidade de possibilidades de trabalho, um monte de oportunidade. Então, eu aconselharia a mergulhar, a se aprofundar nisso, estudar muito, porque a gente tem
termos muito específicos, a gente tem até uma trilha já estabelecida da vida da startup. Então, acho que é questão de estudar isso. E voltando lá no meu estágio inicial, acho que é treinar o olhar para a inovação, para saber captar essas possibilidades, porque igual que você falou, você deu o exemplo da Ace Space com o edital que apareceu ali. Sim. Então, o tempo inteiro a gente está fazendo isso. É observando e captando recurso o tempo inteiro. Então, a gente tem que estar com o olhar atento. Acho que é isso. Ótimo, obrigado. Ju, eu tenho um final, que é a nossa marca registrada aqui do Disruptcast. E você está sendo a minha primeira entrevistada, né? Muita honra. É o ping-pong. Eu vou te falar, então, a dinâmica é o seguinte: eu falo uma palavra e você responde com uma outra aquilo que vier na sua mente, top of mind. Então, eu vou te falar uma palavra e você vai me responder o que te remete àquela palavra, tá? São 10 palavrinhas. Então, inovação. Inovação. Transformação. Startup. Solução, proposta de valor. Tecnologia. Eficiência. Futuro. Possibilidades. Desafio. Chance de crescimento. Oportunidade. Chance de sucesso. Empreender. Iniciativa. Sustentabilidade. Equilíbrio. Parceria. Colaboração. Transformação. Inevitável. Então, gente, a gente está chegando ao fim de mais um episódio do Disruptcast. Gostaríamos de agradecer imensamente a Juliana por compartilhar sua jornada e insights conosco hoje. Foi uma conversa rica, inspiradora sobre inovação e empreendedorismo. Se você gostou do episódio, não se esqueça de seguir o Disruptcast na sua plataforma de podcast favorita e deixar uma avaliação. Isso nos ajuda a alcançar mais ouvintes e trazer conteúdos ainda mais interessantes para vocês. Fiquem ligados para os próximos episódios, onde continuaremos a explorar o mundo da inovação e das startups com convidados incríveis, como foi hoje. Se tiverem sugestões ou perguntas para nossos futuros convidados, mandem para nós através de nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência e continue explorando o futuro da inovação com a gente. Até o próximo